sob pretexto de uma epidemia / pandemia a um vírus, um coronavírus, foram adoptadas medidas, muitas delas inúteis, cientificamente falando, eu sou um científico, e altamente prejudiciais para a saúde dos portugueses e para a sociedade como um todo. Recordo que a saúde é um bem-estar físico, psíquico, social, para não abordar também já a questão ambiental e cultural. Em todas essas vertentes, o que está em curso em Portugal e na generalidade da Europa, com exceção honrosa da Suécia, foi um ataque frontal às liberdades, direitos e garantias dos cidadãos, e eu relembro apenas e só que na Declaração Universal dos Direitos Humanos, assim como na Constituição da República Portuguesa, que nós três estudamos enquanto candidatos presidenciais, é expressamente dito que qualquer cidadão tem o direito de defender as suas liberdades e os seus direitos plasmados na Constituição. Chegamos, pois, a um momento de indignação. Eu recordo aqui o que o Dr. Mário Soares, e bem, nesta componente, disse, quando falava do direito à indignação. Nós, portugueses e cidadãos europeus, nós temos que estar indignados, e já que estamos, dia 1 de dezembro, dia da restauração da independência de Portugal, 1640, para lembrar, talvez, aqueles sejam monarcas ou republicanos, pouco me importa, que vejam a mensagem que o Sr. Dom Duarte fez ao país, onde ele dizia muito bem que os cidadãos portugueses, o povo português, tem de estar vigilante e atuante. Porque queramos, quer não, sob pretexto de uma epidemia, que ao fim e ao cabo não é mais gravosa do que uma epidemia de gripe, com uma mortalidade, uma doença com uma mortalidade de 0,05%, retiram-se paulatinamente, mas seguramente, os direitos dos cidadãos, e a prova é que hoje, por exemplo, a partir da 1 da tarde, quer queiramos, quer não, estamos presos nas nossas residências. E quando nós estamos presos, mesmo em espaço público, aberto, uma floresta, um passeio, enfim, um perdão, temos que andar amordaçados, já que essa máscara é perfeitamente inútil em termos científicos para o que é divulgado. Essa máscara tem unicamente utilidade para os doentes confirmados e com sintomas, isso quer dizer que podem propagar a doença, para as pessoas particularmente debilitadas, quer dizer, as pessoas em descompensação cardíaca, diabética, pulmonar, imunodeficiência e outras, e para equipas profissionais que trabalham em unidades especializadas. Eu sou um cirurgião, tenho 2 especialidades e perto de 45 anos da profissão médica e vi mais epidemias, com certeza, do que qualquer um em Portugal. Vi epidemias de cólera, de sarampo, de meningite, do ébola e passo outras, e estou abalizado para dizer, e sou cirurgião, usei muita máscara para operar, que é completamente estapafúrdio a obrigatoriedade das nossas crianças andarem mascarados, porque tal vai deixar sequelas físicas e psíquicas na nossa juventude, na próxima geração, que não serão mais apagadas. Estamos hoje perante uma epidemia que, pelos vistos, a solução será a próxima vacina. Desculpem. Essa vacina só foi propagandeada até hoje pelas empresas farmacêuticas que as produziram. Nós sabemos, eu sei, enquanto médico, que todos os preceitos da produção de uma vacina eficaz não foram respeitados e até hoje os resultados anunciados não foram confirmados em nenhuma publicação científica credível
e por isso não foram abalizados pelo corpo científico global. Dizia o Dom Duarte, bem, que é preciso que o povo português seja vigilante e atuante. E a cidadania é isso. Eu, há quase 11 anos, concorri às eleições presidenciais, porque entendi que já na altura era preciso, e foi o lema da minha campanha, recomeçar Portugal. Pois era preciso, sim, limpar certos vícios para que o nosso povo e a nossa nação se pudessem erguer já então e olhar para o futuro com uma outra dignidade. Então não foi possível, e o voto popular é soberano. E já que estamos a festejar dia 1 de dezembro de 1640, eu quero lembrar o maior rei de Portugal que nós tivemos quanto a mim. O príncipe feito é o rei Dom João II, que tinha duas máximas extraordinárias. Para já, no seu brasão real, dizia pula lei e pula grei. Quer dizer, em nome da lei, em nome do povo. Em nome do povo. Segundo, dizia ele muitas vezes, há o tempo da coruja e há o tempo do falcão. Isso quer dizer, há o tempo da observação e da reflexão e há o tempo da intervenção. E volta à cidadania. Os cidadãos vão ter de se levantar pela Europa toda, porque infelizmente não lhes está a ser dada outra possibilidade de intervenção cívica. Com muita pena o digo, e constato que na maioria dos países europeus, embora tais manifestações sejam silenciadas em toda a comunicação social, múltiplas manifestações têm ocorrido desde a Inglaterra à França, à Eslováquia, à Polónia, à Itália, à Dinamarca, na Alemanha, em Espanha. Os povos estão, e com razão, a interpelar-se sobre o que lhes está a ser exigido. E se o que lhes está a ser exigido é compreensível. Não, não é compreensível. Não é compreensível. Enquanto cidadão, enquanto ex-candidato presidencial, enquanto ex-deputado, porque fui durante 11 dias ter-me demitido e não aceito nenhum lugar de compensação, como é hábito no nosso país. E enquanto ex-candidato à presidência da República, já agora enquanto detentor da medalha de ouro dos direitos humanos à Assembleia da República e muitas outras coisas, eu quero apelar a todos aqueles que no nosso país se pugnam por lutarem pela liberdade, igualdade e fraternidade e que trabalham com força, beleza e harmonia. Nada me está mais a chocar do que o unanimismo vigente. É assustador. Nos órgãos de soberania estão todos unânimes. O Sr. Presidente da República, cada vez que anuncia que algo foi votar na Assembleia da República, faz questão de frisar que foi votado com 94% dos votos a favor e 96% não se opuseram. É assustador. Como órgão de soberania, a Assembleia da República tem de defender os interesses da nação e do povo português. Compreende-se pelo que o Dr. Paulo Moraes já afirmou com as comissões parlamentares, porque eu não fui eleito Presidente da Assembleia da República, e percebe-se também porque a votação está sempre garantida. O unanimismo passa por todas as ordens profissionais, passa por todos os partidos, passa pelos sindicatos, passa pela Igreja Portuguesa e pela Igreja Católica Universal. Não sou uma exclamação. E quando há um tal unanimismo, é porque algo está profundamente errado e algo está profundamente mal. Isso quer dizer que deixamos de ser pessoas livres. E a liberdade não tem preço.
A liberdade de consciência não tem preço. A liberdade de movimentação não tem preço. Fala-se já do que vai ser o nosso Natal e o nosso final do ano. Sabemos o drama tremendo que está a existir nos nossos lares. Falo por conhecimento próprio, porque tenho um familiar nessas circunstâncias que só eu apenas, enquanto médico, o posso ir visitar. Sabemos o que está a acontecer com as nossas crianças. Sabemos que muitos estão a morrer por outras patologias que não a Covid-19. Mas sobre essas mortes, ninguém se pronuncia. Sabemos que esta doença mata tanto como uma gripe sazonal e por vezes até menos. O que seria da humanidade se cada ano, por causa de uma gripe, nós tivéssemos que encerrar o país? Não há muito tempo, a convite da Ordem dos Médicos de Portugal para um livro que se chama Relação Médico-Doente e que é o contributo da nossa Ordem dos Médicos para tentar que a relação médico-doente seja reconhecida como património imaterial da humanidade. Fui convidado para escrever o capítulo sobre relações médicos-doentes na medicina humanitária e tive muita honra e muito prazer em aceitar o convite e escrever esse capítulo. Pois bem, a relação médico-doente hoje em dia está posta em causa com o que está a passar no atendimento dos centros de saúde e com atraso de mais de 1 milhão de consultas, com atraso de mais de 200 mil operações, com atraso de centenas de milhares de exames complementares diagnósticos, que fazem que muitas pessoas hoje em dia já tenham medo de irem aos nossos hospitais. Isso é intolerável para o médico que eu sou. Quando me formei enquanto médico em Bruxelas, há quase 45 anos, eu fiz um juramento. Eu jurei pôr a minha vida ao serviço da humanidade, o que penso que tenho feito, e ao serviço dos meus doentes, o que penso que eu tenho feito. E é sobre isso que eu quero aqui pronunciar. Nós estamos num plano inclinado, descendente, escorregadio, que põe em causa a nossa democracia, e não só a nossa, as democracias naquela Europa que nós pensávamos ainda ser democrática. Enquanto cidadão livre e enquanto expressão da cidadania portuguesa, eu não aceito isso. A cidadania interventiva, ativa, interpelativa, atuante, é a única garante não só do desenvolvimento do país, mas da afirmação da sua democracia. Quem esquece isso é porque já se esqueceu do que é a sociedade humana. A sociedade humana tem que encontrar um equilíbrio perfeito entre o Estado, entre as forças do mercado e a força cidadã. E é a cidadania que talvez representará ainda, se for a tempo, a última muralha contra o apocalipse que está em curso. Porque o que está em curso não é uma epidemia viral. O que está em curso é uma mudança civilizacional tremenda que pode vir a resultar com essa dita vacina, que de vacina, diz-se, é bom de verdade, pouco tem e pouco se sabe. O sabe que ela é composta por fragmentos de RNA que podem ser integrados por uma enzima que todos temos nas nossas células, no nosso ADN, e que tal pode levantar muitas dúvidas. Não sou eu que afirmo. São as autoridades mais avalizadas do mundo da infecciologia, da epidemiologia e da medicina molecular, que ousam expressar-se, que não estão presos em conflitos de interesse insanáveis, como aqueles que o Dr. Paulo Moraes citou. Eu vim para Portugal no pós-25 de Abril, porque tinha havido um 25 de Abril. Senão teria continuado a viver em Bruxelas, onde estava há 20 anos. Eu tinha a minha carreira feita e a minha família constituída. Eu vim para Portugal porque houve um Salgueiro Maia. É honra daqueles
que ousaram fazer o 1º de dezembro de 1740, em honra do rei insígnio que tivemos, Dom João II. Em honra de um Salgueiro Maia. Nós temos de demonstrar de qualquer governo, seja ele qual for, de que partido for, de que cor for, ele tem que governar em pró dos cidadãos que pretende governar. É isso, gerir a rede pública. Por todos eles, sejam militares, polícias, políticos, científicos, que nunca se esqueçam que quando acordam são meros cidadãos e que morrerão enquanto meros cidadãos. E morrer milhares de pessoas, sei que todos eles vão morrer, e que eles nunca se esqueçam que têm pais que possivelmente podem estar nesses lares a serem abandonados e a morrerem de solidão e de tristeza, que têm familiares, que têm filhos, que a partir de 6 anos têm que ir com uma marcha que não lhes serve para nada, que lhes é incutida a ideia que eles não podem estar com os seus avós porque podem matá-los. Tal é inaceitável. Pagarei o preço que tiver que pagar pelo que afirmo. Como paguei o preço que paguei ao longo dos últimos 10 anos por ter ousado erguer-me e ter sido candidato à presidência da República como cidadão independente e ter tido a votação que tive. Silenciado e ostracizado desde então, eu reafirmo as minhas convicções inabaláveis, inegociáveis, indeclináveis, de ser humano que nasceu para andar de pé e para não rastejar nem andar de joelhos. Porque ao fim e ao cabo é isso que está a ser colocado a todos nós. Estão a testar a nossa capacidade de resistência para ver se um dia nos poderão dizer que o vírus, que é extremamente inteligente, porque ele só ataca a certas horas, em certos momentos, em certos dias, poderá talvez também só atacar a partir de 1,20 m de altura e que tenhamos todos que andar de joelhos. Então veremos vender joelheiras, cotoveleiras e luvas para andarmos melhor. Como é que se compreende? Mas também, lá dizia Dom João II, volto sempre ao mesmo. Fraca governação torna fraca forte gente. O povo português é um povo extraordinário, que não pode se deixar domesticar dessa maneira. Como é que se compreende que as pessoas andam amordaçadas sozinhas dentro do seu carro? Como é que se compreende que casais andam amordaçados dentro do seu carro? Mas eles vivem amordaçados também dentro das suas casas e dormem amordaçados? Isto chegou a um extremo que há que dizer basta. Basta. Em nome de um povo que é o meu, em nome de um país que é o meu, em nome de uma Europa que é minha, em nome de uma humanidade que é minha e na qual quero continuar a viver. Eu, os meus filhos, a minha neta. E por isso me baterei e por isso pagarei, se tiver que pagar. Há sempre um preço a pagar pela liberdade, mas ela é inegociável. Eu repito, a Declaração Universal dos Direitos Humanos dá-nos o direito de recusar qualquer agressão física que nos queiram fazer. Essa injeção é uma agressão física que não venham cá com a história da obrigatoriedade ou da obrigatoriedade encapotada que para poder entrar em farmácias, supermercados, institutos públicos e outros totais, que é preciso ter a vacina. Impossível. Impossível. Ouviram bem? Impossível. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Fernando Nobre. Ouvimos aqui 3 testemunhos de 3 cidadãos, 3 ex-candidatos presidenciais, enfim, autorizadíssimos. Eu destaco das palavras do Dr. Fernando Nobre agora mesmo este apelo contra o unanimismo
e pela mobilização da cidadania, porque uma democracia faz, antes de se fazer de eleitos, faz de cidadãos. Henrique Neto expôs muitíssimo bem o desafio do desenvolvimento económico e social de Portugal depois de 20 anos de estagnação económica e o papel que a política tem de desempenhar para vencer esse desafio, e o professor Paulo Moraes expôs de forma claríssima o bloqueio político, a captura do Estado pela corrupção e pelos grandes interesses, e também os efeitos que essa captura e esta conjuntura pandémica têm sobre a eleição presidencial que está marcada para janeiro próximo. Numa sociedade democrática, as eleições presidenciais são o momento em que os cidadãos dialogam uns com os outros e consigo próprios e, portanto, é fundamental que as eleições se possam fazer em condições de abertura, de participação e de mobilização. As eleições presidenciais de há 5 anos, em 2016, tiveram uma abstenção recorde de mais de 51%. Foi a segunda abstenção mais elevada em eleições presidenciais e foi a abstenção recorde em eleições presidenciais onde não havia um presidente recandidato. E o que se avizinha para as próximas eleições é uma abstenção ainda maior e, portanto, eleições onde mais de metade dos cidadãos ficam de fora do processo eleitoral. E há aqui questões, estas que foram apresentadas pelos nossos 3 intervenientes, que têm que ser discutidas entre os candidatos e os cidadãos, mas há também muitas outras questões que foram aqui colocadas que têm que ser resolvidas já pelo Presidente da República em funções e pelo Governo, nomeadamente aquelas que têm a ver com a capacidade dos candidatos fazerem as suas campanhas, organizarem-se, recolherem as suas 7.500 assinaturas, o que é um processo que, bizarramente, em Portugal, continua a ter de ser feito em papel, mesmo na era digital, e, portanto, um processo que favorece as máquinas partidárias e a sua capacidade em recolher papéis junto das suas clientelas políticas, mas temos de também discutir como vai ser feita a campanha, se vai decorrer, como se avizinha, pelo menos parcialmente, em estado de emergência, sem que as pessoas possam circular livremente, ouvir os candidatos e interpelá-los, e como vão fazer a organização das eleições propriamente ditas num momento em que as pessoas estão impedidas de sair de casa aos fins de semana. Há questões que são urgentes para discutirmos sobre a mecânica do próprio processo eleitoral e sem elas não conseguiremos discutir as questões cruciais do estado da nossa democracia que deviam estar a ser centrais no debate eleitoral que está, na verdade, suspenso e adiado nesta democracia, para usar o termo do professor Paulo Moraes, nesta democracia confinada. Nós, os 4 que aqui estamos e os outros cidadãos que nos apoiaram a organizar esta iniciativa e a fazer esta reflexão, vamos seguramente continuar atentos a esta questão e interventivos para garantir, tanto quanto possível, uma eleição presidencial livre, participada e mobilizadora, e contamos com o apoio e agradecemos o apoio de todos os que nos estiveram a ver, que comentaram e que partilham destas inquietações, porque este é de facto, como disse o professor Fernando Nobre, o tempo para a mobilização dos cidadãos. Obrigado a todos por terem participado e até à próxima. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde. Um abraço.